Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos hoje na aula 6 do curso Via Interior. São dois cursos juntos, Leis Celestinas e Via Interior, reunidos nesse mesmo trabalho. Existe uma playlist aqui própria para esse curso e a gente já vem fazendo o nosso caderno mágico, onde a gente vem anotando todas as respostas das perguntas e treinando aquele condicionamento que a gente falou, entre a gente trabalhar com a coincidência e não com a conveniência, onde mostrando que a conveniência é o trabalho do preguiçoso, é aquela coisa fácil, onde a gente que vive com medo, a gente quer se enquadrar no mesmo recurso que todo mundo tem, e já na coincidência é estar se ligando à sincronicidade dos eventos. Hoje a gente vai tratar sobre, na primeira casa, que a gente está falando do primeiro módulo do curso, e talvez antes de entrar no segundo módulo, que é sobre relacionamento. Hoje a gente vai trabalhar o nosso questionamento no quesito relacionamento. Aqui está o caderno que eu falei para vocês. Eu estou fazendo junto com vocês o caderno, tá? Então tá aqui o caderno. Já fiz aqui a redação da capa com a assinatura, com o número que a gente já mencionou, onde a gente coloca aqui. Então, onde a gente coloca, né, qual o principal sentido da vida no momento, né? E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, onde a gente vai poder escrever um pouco mais sobre cada item. Lembrando que eu falei para vocês que a cada pergunta vocês devem escrever pelo menos 4 a 5 linhas, né, no caderno de vocês. Não sejam muito resumidos e não tenham pressa para responder. Relacionamento. Hoje, a gente talvez, na aula passada, a gente fez o questionamento sobre o lar. Como a gente chegou naquela casa, quais foram as coincidências que levou você até lá. E hoje nós vamos falar basicamente a mesma coisa, sobre relacionamento. Nós temos as perguntas aqui sobre relacionamento, que eu vou falar para vocês aqui, eu deixei separado o material, né, o que você vai ter que fazer. Mas é sempre como a cada pergunta explicar o nível de profundidade que você tem que alcançar, né? Então a primeira pergunta aqui, para não enrolar muito o vídeo, para ele não ficar muito longo: relacionamentos. Descreva como encontrou as pessoas mais importantes para você. O que os conduziu a estarem naqueles lugares e naquelas horas. Então aqui, gente, quando a gente fala de relacionamento, não pense que a gente está falando só do relacionamento conjugal, tá? A gente está falando de relacionamento de todas as formas. As amizades, os amigos, e é claro, o conjugal vai ter seu questionamento também. Mas assim, as pessoas que estão à nossa volta, que são importantes para nós, os nossos amigos, que a gente se relaciona com certo prazer, como que foi esse encontro com essas pessoas? Em que época que foi? Como que foi? Qual era o seu estado de espírito quando as conquistou para o seu hall de amigos, né? Ou como essas pessoas te conquistaram a estar no hall delas. Então, é como a gente falou no vídeo passado, todo o trabalho de coincidência do passado, ele traz uma abertura para as coincidências do agora, para o que está acontecendo agora. Você está fortalecendo um sentimento sincrônico, ou seja, você vai forçar você a entrar na sincronia dos eventos. Então, para isso, tem toda uma ciência envolvida aqui no canal, em que eu venho trazendo os vídeos. Eu fiz vídeo de cronobiologia, ou seja, para que você vá enriquecendo, você vá entendendo como existe uma técnica, uma forma de viver melhor, e que também você pode extrair de você o máximo do seu poder. Mesmo que você diga assim, eu não tenho tanta força, tanto poder, mas olhando para você, eu vejo que você é tão igual às demais pessoas, fisicamente, mentalmente, ou seja, você tem a mesma inteligência, e por que às vezes você não consegue atingir, às vezes, esses níveis maiores? Às vezes por coisas simples, como por exemplo, usar bem o nosso relógio biológico para fazer as coisas na sua potencialidade. Outra hora eu falo para vocês sobre a disposição íntima, como é importante você trabalhar a disposição íntima, né? Então assim, porque você
saindo daquilo que você tem mais disposição, é muito melhor do que você começar do zero em outra coisa que você não tem aptidão nenhuma. Então, às vezes, a gente tem que, no começo, é aquela história, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, que às vezes a gente não gosta, mas é o que tem que ser feito, porque às vezes a nossa disposição íntima não quer dizer que a gente goste, né? Às vezes a pessoa tem a facilidade para aquilo, mas não gosta. Mas de início, ela dá a primeira alavancada na vida dela com aquilo. Quantas pessoas estão numa profissão que não gostam, mas com o salário daquela profissão que não gostam, elas pagam outra faculdade, outra formação e saem daquela profissão que elas estão. Então é um processo. Às vezes a gente tem que encarar isso, isso não é fácil. Então, descrevendo aqui, né, o que os conduziu a estarem naqueles lugares, aquelas horas. A pessoa que você encontrou fez você se lembrar de outras? Isso é interessante porque a gente fala muito de que pessoas têm fisionomias arquetípicas e energias e ressonâncias muito parecidas. Às vezes você vai perceber que certas pessoas têm uma fisionomia parecida e ela tem uma disposição íntima muito semelhante àquela outra em que ela é muito parecida. É interessante, né? Mas que a gente começa a compreender que a gente se relaciona com pessoas que têm a mesma energia, muito parecida uma com as outras. E você pensa assim, estou fazendo algo diferente. Não, é que na verdade aquela pessoa é muito parecida com aquela outra pessoa. A ressonância dela é muito parecida com aquela outra pessoa. E você pensa assim, eu estou com uma pessoa diferente. Mas a energia e a ressonância é muito parecida. Então quando eu falo de relacionamentos, procuro entender as pessoas como energia. Como o que você procurou, o que você ansiava ao encontrar e o que você encontrou. Principalmente na matéria de cônjuge. Porque o que acontece, segundo o Espiritismo, a maior parte dos relacionamentos, eles são kármicos. Ou seja, na verdade, ao invés de você desfrutar de um crescimento junto com a outra pessoa, você na verdade está pagando erros do passado em matéria de relacionamentos, de abusos e tudo mais que você tenha praticado no passado, ou seja, imposição demais, uso de cultura, de moral de um povo para submeter uma pessoa, uma mulher a outra condição. Então, as leis são mais de débito do que de favorecimento. Mas para escapar dessa energia, é necessário ter esse conhecimento, em que você vê as pessoas como energia e você fala, por que eu fui naquela direção? Você vai ver que às vezes você comete erros fatais contra você mesmo em matéria de relacionamento. Em amizades, em amigos que são traíras, amigos que são invejosos. Você vai perceber que foi você, de certa forma, que puxou essas pessoas para a sua vida. Você ressoou aquilo. Mulher que busca às vezes um marido que agride. Não é que ela quer, mas às vezes ela teve um pai que agredia a mãe, aquela ressonância, aquela ligação com o afeto de tentar consertar aquela situação, faz com que ela queira consertar aquele homem. E às vezes ela rejeita uma ressonância de um homem calmo, de um homem produtivo, de um homem que traria uma certa felicidade para ela. E isso é muito comum, acontece. Por isso que ter conhecimento disso é muito importante. Então escrever aqui no caderno a forma de relacionamento, como você se relaciona, o que deve acontecer daqui para frente, o que deve mudar, ou dentro do próprio relacionamento o que deve mudar, e assim você vai trabalhando questão a questão. Outra pergunta, qual foi a primeira impressão que você teve dessa pessoa? Isso é muito importante. Quando você teve, por exemplo, o seu relacionamento com seu cônjuge, ou com um namorado, ou com quem você esteja agora, ou com quem você já esteve, e qual foi a primeira impressão que você teve quando você olhou aquela pessoa pela primeira vez? O que você sentiu? Volte no tempo, sem pressa, e analise bem o que você sentiu. Isso vai trazer um discernimento de energias. Quando você encontrar outra pessoa e você tiver as mesmas sensações, você vai saber se você tem que sair correndo ou se você deve ficar naquele momento. Sabe? Então, essas coisas são importantes para você. Aquela primeira impressão, né? Diz o ditado, é a que fica, né? E é a que você vai descrever no caderno. Você percebeu sinais, um sonho depois de ter encontrado essa pessoa, uma coincidência estranha, um adiantamento, uma confusão? Então, tudo
que está relacionado a relacionamento, você vai tratar nesse estudo agora, nessa semana. Durante a semana você pode colocar o relacionamento de como... Esse é mais ligado a cônjuge e a amigos, tá? Nós vamos trabalhar a questão de pai, família um pouco mais para frente aqui no curso, tá? Mas por enquanto é mais esse caminho aqui. E vamos encerrando, eu já acabo falando demais. Você percebeu, de alguma forma, de como as coisas chegam até você? Isso é para você trazer nas perguntas esse questionamento, tá? Pega as perguntas que eu fiz agora e traga essa profundidade no que a gente está falando aqui. Qual foi a semelhança, se houve alguma, entre encontrar uma pessoa significante e conseguir um emprego ou um apartamento novo? Então, aquilo que nós falamos, está se juntando aquelas primeiras questões que a gente falou nesse primeiro capítulo, tá? Agora nós vamos unir esses relacionamentos, nós vamos descrever esses relacionamentos e no final a gente vai ver se ele bateu com uma mesma época. E por que em outro relacionamento, por exemplo, tem relacionamento que você não tem uma vida financeira boa. Você não consegue ter com aquela pessoa, ter uma vida boa, de controle financeiro. Você não consegue. Enquanto aquela pessoa está na sua vida, era sempre uma sensação de fracasso, de falência financeira. De repente entrou outra pessoa e a partir dali você começou a ter um jeito melhor de lidar com o dinheiro. Você conseguiu fazer coisas melhores com o dinheiro. E engraçado que a outra pessoa, às vezes, que entrou na sua vida não está te dando tanto dinheiro assim, mas você consegue fazer mais. E assim, psicologicamente, emocionalmente, compreende? Essas coisas que você tem que levar em consideração ao estar fazendo a reflexão que a gente está comentando agora, né? Preste atenção nas perguntas 1, 4 e 9. Prestar atenção aos assim chamados presságios em torno dos principais pontos decisivos. É uma forma importante de colhermos o máximo de informações das coincidências e aumentarmos nossa capacidade precogitativa quando futuras coincidências ocorrerem. Então, ao voltar no passado, você começa a compreender como as coisas aconteceram. Quem estão os atores envolvidos em toda a cena, as pessoas que ajudaram você a estar com aquela pessoa, ou aquela pessoa que apresentou você àquela pessoa. Tudo que está envolvido ali, tente ser minucioso, tente ser minuciosa, escrever tudo que está ali, tudo que envolve aquilo, o aspecto positivo, o aspecto negativo, sabe? Tente se aprofundar o máximo que você puder. Este curso, ele só terá um ganho real se você fazer esse treinamento de aprofundamento. Agora no começo você vai ver que você pensa assim, estou conseguindo ter um nível de aproveitamento, de aprofundamento. Mas lá no final do curso, você vai ver a diferença que você vai estar. Em semanas você vai ver, em 2, 3 semanas você vai ver como você já vai olhar as coisas com um nível de profundidade maior. O que você vai sentir vai ser bem diferente, pode ter certeza, tá? Vou terminar por aqui, acredito que tenha colocado bem aqui. Coloque nessa semana todos os relacionamentos, principalmente a forma que você tem de se relacionar com as pessoas. É tímido, extrovertido, fala demais, fala pouco, é mais envolvendo comida, é mais envolvendo ação, é mais envolvendo cafés, livros, sabedoria, conhecimento. O que você gosta de se relacionar com as pessoas? Coloque, escreva, para que você, daqui para frente, saiba exatamente que tipo de relacionamento você quer e com quem você quer se relacionar, que tipo de conversa você quer ter, sabe? É importante definir isso aí, para você não perder seu tempo, né, com outras pessoas. Sabe, se você gosta de trilha, por que você vai lidar e conversar com pessoas que não gostam da mesma coisa que você e que não vão fazer uma trilha com você, não vão subir uma montanha conversando sobre a vida com você, porque não suporta picada de mosquito, montanhas, não suporta exercício físico. Cada pessoa é de um jeito. Às vezes você está com uma pessoa relacionando ali para ter pessoas na sua vida que não são importantes. Então essa energia vai mudar essa ótica e a gente vai trabalhando tudo isso, tá? Serenidade profunda, seu coração, eu me torno você.